Night of Chaos, capítulo 18. Afogado antes de chegar ao mar. Ronald saiu do apartamento e Emily entrou no banheiro para tomar banho. Logo ficaram apenas Carol e Fernando na sala de estar. A mulher se sentou no sofá e se espreguiçou. Depois olhou para o jovem que estava de pé, próximo ao balcão da cozinha. Ele parecia incomodado e de vez em quando olhava em direção a Carol. Ela percebeu a atitude do rapaz e sorriu para si mesma. Será que ele está nervoso porque ficou sozinho comigo? Por causa de tudo de hoje, eu até mesmo esqueci que ele fica um pouco tímido às vezes. Carol pensou enquanto ria consigo mesma. Desde que Fernando defendeu ela e os outros dos encrenqueiros, a visão que ela tinha dele mudou drasticamente. De um jovem que parecia introvertido para alguém confiável que sempre ajuda os amigos. Percebendo que Carol observava e sorria, Fernando imediatamente se sentiu ainda mais nervoso, seu coração batendo loucamente. Porém, ao ver esse sorriso encantador, ele de repente se lembrou da forma que a tratou durante o episódio com os Brutamontes. Devido à raiva extrema que sentiu no momento, ele a tratou muito mal. Ao pensar nisso, o seu coração, que estava queimando como uma fogueira, de repente esfriou. Carol pensou em brincar um pouco com Fernando. Ela achava realmente interessante provocar esse rapaz tímido, mas para sua surpresa, Fernando subitamente começou a andar em sua direção e olhá-la fixamente nos olhos. Sua atitude firme e resoluta, muito diferente da timidez de momentos atrás. O que está acontecendo? Por que ele mudou de atitude de repente? Será que ele vai se declarar pra mim? Ah não, Fernando, eu não quero te magoar. Mas não tem como namorar um garoto 7 anos mais novo do que eu. Fernando se aproximou de Carol e se sentou ao seu lado no sofá. Ele virou-se olhar lentamente para olhá-la como se tivesse que reunir coragem. Carol, Desculpe, Fernando, mas eu recuso. Você é um rapaz de bom caráter, mas você é simplesmente muito novo pra mim. Não tem como ter algo entre nós. A súbita recusa de Carol pegou Fernando completamente desprevenido. Ele ficou consternado. Isso que se chama de ser rejeitado? Mas eu sequer tive a chance de tentar... espera, eu nem iria pedir namoro ou algo assim. Fernando estava em choque e triste. Ele se sentia muito atraído pelo jeito carinhoso e simpático de Carol. Além, é claro, da sua beleza incrivelmente sedutora. Ser recusado dessa forma o deixou deprimido. Ainda mais por ele não ter nenhuma pretensão. Talvez ele fosse muito feio, ou seu jeito antissocial desagradou Carol. Ele não sabia qual dos dois, porém, estava tão envergonhado que queria simplesmente sumir dali. Mas ele de repente se lembrou que tinha algo que precisava dizer. Apesar da circunstância extremamente estranha que se sentia naquele momento, ele precisava fazer isso. Bem, eu entendo. Uma garota tão bonita como você certamente não tem motivos para ficar comigo. Não se trata disso, Fernando, é apenas que você é jovem, certamente vai achar uma garota boa no futuro. Carol interrompeu. Ela não queria deixá-lo deprimido, mas também não podia aceitar seus sentimentos. O coração de Fernando se apertou ainda mais com essas palavras, mas ele continuou. Bem, eu só queria me desculpar pela forma que te tratei mais cedo. Antes da luta com Marcos, eu realmente fui muito insensível e grosseiro. Enfim, me desculpe. Quanto a isso tudo de agora, eu entendo. Depois de dizer isso, ele se levantou e foi para o seu quarto sem dizer mais nenhuma palavra. O que Fernando disse surpreendeu Carol. Ela pensou que iria continuar tentando conquistá-la. Mas na verdade ele simplesmente se desculpou sobre algo que ela nem se lembrava mais. Ao parar para pensar, ela finalmente se deu conta que Fernando não pretendia se declarar para ela. Ele apenas queria se desculpar sobre a forma como ele a tratou antes. Ao perceber isso, Carol se sentiu mal. Enquanto ela pensava apenas em si mesma, na verdade Fernando estava preocupado com ela. Droga, eu realmente sou burra. Fernando entrou no seu quarto e trancou a porta. Ele realmente não queria ver ninguém mais naquele dia. Ser recusado sem sequer tentar algo foi muito estranho para ele. Na verdade, isso foi algo completamente novo. Ele nunca foi recusado antes. Obviamente não porque ele era um pegador, mas porque nunca tinha tentado. Ele já estava acostumado a frustrações amorosas. Em sua adolescência, sempre houve garotas a quem gostou. Mas no final, elas sempre o desprezavam ou fingiam que ele nem existia. Carol realmente foi a primeira garota que o tratou bem. Apesar de conhecê-la há pouco tempo, foi a primeira vez que Fernando se sentiu tão bem próximo à garota e que achou que realmente tinha alguma chance, mesmo que pequena. Porém,
Essa concepção foi dizimada e um sentimento amargo brotou em sua garganta. Isso que se chama de se afogar na praia? Nem tive chance de tentar. Afinal, por que eu estou tão desapontado? Isso era o esperado. Não é porque eu decidi mudar a mim mesmo que minha aparência também iria mudar. Ou as garotas iriam cair aos meus pés. Que seja, que se dane o amor. Apesar de dizer isso a si mesmo, Fernando ainda se sentia triste e só conseguia pensar em Carol. Foi então que ele se recordou dos itens que comprou na loja de magia e alquimia. No lugar de remoer o que acabou de acontecer, eu deveria fazer algo em que sou bom, que é esquecer de tudo e estudar. Eu preciso aprender o máximo possível sobre este mundo se eu quiser sobreviver e ter uma boa vida. Não posso acabar morrendo e arrastar meu outro eu comigo. Minha família depende dele. Depois de se decidir e reafirmar suas convicções, Fernando se sentiu muito melhor. Então focou na sua pulseira de armazenamento e concentrou em acessar seu espaço interno. Logo ele viu os itens que comprou mais cedo. Depois de pensar um pouco, o rapaz resolveu tirar o Guia do Mago Aprendiz. Era um livro relativamente curto, com apenas um pouco mais de 200 páginas. Fernando começou a folhear o livro e resolveu começar a lê-lo. O jovem pálido tinha uma habilidade de leitura incrível. Com apenas alguns segundos ele começou a ler e memorizar uma página inteira. Essa era uma das poucas habilidades do qual ele tinha orgulho. Sempre usava a memorização de texto a seu favor, e foi dependendo dela que ele tirava notas perfeitas. Era praticamente uma memória idílica, também conhecida como fotográfica, porém só conseguia utilizar isso para ler e memorizar textos, números e outros dados. Depois de ler por cerca de 1 hora, Fernando concluiu a leitura do guia. Geralmente, ele sentia uma sensação de realização ao concluir um livro, mas ao se recordar das informações que aprendera, tudo que conseguia sentir era angústia. Anteriormente, ele havia calculado que o tempo da sua recuperação de mana era de 1 mana a cada 10 minutos. Então, para seus 70 de manas recuperarem totalmente após estarem zerados, seriam necessários cerca de 11 horas e 40 minutos. Fernando havia achado um pouco demorado, mas levando em conta a força da magia, também achou que era razoável ver limitações. Porém, para o seu espanto, ele descobriu que não era exatamente assim. A recuperação de mana dependia da compatibilidade mágica. Ele finalmente entendeu por que os executivos do salão davam tanta importância a esse atributo oculto. Nas informações do livro, cada nível de compatibilidade dobrava a recuperação em relação ao nível anterior. Então ele, que tinha uma compatibilidade de 5, que recuperava 1 de mana a cada 10 minutos, ficava totalmente aquém alguém com a compatibilidade de 6, que recuperava 1 de mana a cada 5 minutos. Ao se recordar que Josh Norton tinha uma compatibilidade de 8, sua recuperação de mana deve ser de 1 mana a cada 1 minuto e 25 segundos. Levando em conta o nível de atributo de magia só subia conforme gastava mana, era basicamente impossível competir com ele. Depois de fazer todos esses cálculos mentais, Fernando se sentiu extremamente deprimido. Ele não tinha nenhuma ambição de competir com Josh Norton pelo primeiro lugar, mas queria pelo menos provar a esses executivos bastardos que ele ia se levantar neste mundo com sua própria força. Mas de acordo com o guia, a compatibilidade média das pessoas que são trazidas a esse mundo era de 5 e 6, se na maioria de 6. Fernando se sentiu extremamente azarado, pois a maioria das pessoas deste mundo tinham pelo menos o dobro da velocidade de recuperação de mana que ele. Ele odiava isso, mas entendeu um pouco o porquê os executivos o ridicularizavam tanto. Isso não é nada bom. Se eu depender unicamente da minha recuperação natural de mana, a maioria das pessoas que vieram a este mundo no mesmo dia que eu irão me superar em termos de atributos de magia, que é atualmente a minha única vantagem. Eu tenho que me acalmar, não posso me desesperar. Segundo o guia, existem diversos materiais e poções que podem recuperar meu mana ou incrementá-la por um curto período de tempo, como as poções de mana menor que eu comprei anteriormente que recuperam 5 de manas cada. O único problema é que para conseguir esses materiais e poções, eu preciso de força para caçar monstros e colher plantas, ou muito dinheiro. Atualmente não tenho nenhum dos dois, preciso pensar em algo. A opção mais razoável que Fernando conseguiu pensar era aumentar sua força. No Guia do Mago Aprendiz dizia que nesse mundo a forma mais comum de ganhar dinheiro era caçar monstros. No livro também dava uma explicação resumida da situação da área em torno do Vento Amarelo. Existiam monstros que são tão fracos quanto um rato, e até uma criança conseguia caçá-los. Mas em contrapartida, existia um monstro com forças de 10 leões. Se um recruta ou soldado fraco encontrasse um desses, só havia um possível resultado: morte. Porém, o guia resumia alguns locais que era possível serem seguros para caçar, onde raramente havia um avistamento de criaturas ferozes ou seres malignos.
Esse guia realmente vale cada centavo. Sem ele, eu estaria em completa ignorância sobre a minha situação. O livro também dava uma breve introdução de como usar uma magia. Na realidade, era apenas uma mera magia de treino, muito popularizada neste mundo. Uma pequena bola de fogo, menor que um punho, que podia ser lançada de até 3 metros de distância. Parece algo surpreendente. Mas segundo o guia, numa batalha real, ela realmente não era muito útil. No máximo servia para causar um pequeno dano em um oponente fraco. Por isso mesmo, um guia aleatório como este continha as instruções para essa magia. As magias realmente úteis eram vendidas a preços super altos, algo que Fernando não podia pagar, mesmo sendo atualmente o recruta mais rico do novo lote. Mas para ele, que estava desesperado para ficar mais forte, até algo simples como essa magia seria de grande utilidade. Ela era chamada de mini bola de fogo e consumia 5 pontos de mana por uso. Apesar do nome ser pouco criativo, combinava bem com ela. Fernando imediatamente seguiu as instruções e começou a praticar. Segundo o guia, eu preciso imaginar uma pequena fagulha no centro da minha mão e depois imaginar que o meu mana é o seu combustível. A fagulha irá acender minha mana e criar a mini bola de fogo. Eu preciso lançar onde eu quiser. Parece bem simples, mas é como o caso da pulseira de armazenamento. Uma descrição simples, mas que na prática é desafiadora para uma pessoa comum. No fim, se trata de concentração. Fernando continuou tentando acender a fagulha. Entretanto, depois de dezenas de vezes, não obteve nenhum resultado. Sinto como se fosse na época em que assistia Dragon Ball quando criança, tentando lançar um Kamehameha, apenas para não ver nada saindo da minha mão. Disse a si mesmo enquanto sorria amargamente. Apesar da falta de resultados, Fernando não diminuiu seu empenho e continuou tentando várias vezes com o máximo de concentração. Ele estava hipnotizado enquanto olhava para o centro de sua palma, até que algo surpreendente aconteceu. Uma faísca se acendeu de repente. E apesar de ser uma mera faísca, iluminou o quarto como um flash de câmera. Antes que ele pudesse se alegrar com o resultado, um pequeno som de algo queimando veio do centro de sua mão, e de repente uma chama violenta se acendeu. Apesar de ser um pouco menor que sua mão, ela era impressionante, brilhando intensamente. Isso, eu realmente consegui! Parece que a parte mais difícil realmente é acender a faísca. E então a chama se acende sozinha, se transformando em uma pequena bola de fogo. Acho que entendi mais ou menos o segredo por trás disso. É realmente surreal a sensação de segurar uma bola quente em chamas. É como se eu estivesse segurando um pouco de água morna. Mas não me machuque nada. Talvez por eu ser o conjurador da magia. Fernando checou seus atributos, e 5 pontos de mana haviam sido deduzidos, provando que ele havia executado a magia com sucesso. Ele pensou em tentar lançá-la, mas dentro de um ambiente fechado, isso não seria nada sábio. Então resolveu deixar os testes mais aprofundados para futuramente. Ao tentar dissipar as chamas, foi aí que surgiu o problema. Elas não se apagavam. Porra, eu estou pensando em apagar, mas não está funcionando. Extinga, apague, droga, será que não tem controle suficiente? Ou talvez seja um dos defeitos dessa magia de treino. Assim que Fernando começou a se desesperar, a bola de fogo em sua mão começou a perder a sua forma redonda. Parecia uma bola de sorvete derretendo. As chamas derretidas começaram a escorrer pelas suas mãos e cair no chão, como pingos de fogo. Isso fez pequenas labaredas se concentrarem no piso. Essa não, nesse ritmo eu vou incendiar o quarto. Preciso pagar isso agora, Fernando disse enquanto pisava nas pequenas chamas que se acendiam no chão. Depois, destrancou apressadamente a porta com a mão esquerda e correu até o banheiro, tomando cuidado com as gotas de fogo não caíssem de suas mãos. Ele apressadamente abriu a porta do banheiro e entrou procurando a pia. Sem pensar 2 vezes, abriu a torneira e colocou a mão embaixo. Ele não sabia se a água comum poderia apagar chamas mágicas, mas tinha que tentar. Felizmente, chamas imediatamente apagaram ao entrar em contato com a água. Fernando deu um suspiro profundo, alívio tomando conta dele. Mas ao olhar para o lado, seu coração e corpo tremeram, como se estivesse sido atingido por um trem. Em sua frente, havia uma linda garota que estava completamente nua embaixo do chuveiro, seu corpo completamente molhado. Ela olhava espantada, como se estivesse sem reação. O jovem pálido imediatamente identificou a pessoa. Era Kelly, a garota da equipe 4 de Noah. Fernando não sabia o que ela estava fazendo ali, mas não conseguia se importar menos com isso. Talvez por causa do susto e falta de reação, a moça não cobriu absolutamente nada, tendo o corpo totalmente à mostra. Fernando observou seus seios
e depois sua visão seguiu suas curvas molhadas lentamente até embaixo. A visão de tudo aquilo fez seu corpo amolecer, se sentindo extremamente quente, como aquelas chamas diante. Tudo que seu corpo pedia era para avançar e abraçar aquele corpo, mas de repente seu lado racional voltou a funcionar e ele rapidamente tomou o controle. Virando o rosto para o lado, ele correu para a porta. Me desculpe, foi um acidente! Depois de dizer essas duas frases e sem querer dar uma última olhada, ele usou toda a sua força que tinha para sair e fechar a porta. Mas que porra, por que a garota da equipe do Non está tomando banho aqui? E por que eu tenho o azar de entrar no lugar errado na hora errada? E se Emily souber? Certamente vai voltar a me chamar de pervertido. O que Carol vai pensar? Uma situação parecida aconteceu com ela antes. Talvez ela acabe pensando que eu fiz de propósito. Fernando, que já havia voltado para o seu quarto, estava degladiando-se mentalmente sobre o que ocorrido. Foi então que recordou do corpo completamente nu de Kelly. Foi a primeira vez que viu uma mulher nua. Antes disso, o mais próximo foi quando acidentalmente entrou no quarto de Carol que estava de sutiã. Mas ele realmente não havia visto muita coisa. Entretanto, no caso de Kelly, ela nem tentou se cobrir e estava no banho. Ao lembrar-se da cena, Fernando se sentiu extremamente quente. Droga! Talvez eu realmente seja um cara pervertido como o Emily me acusou. As imagens não saem da minha cabeça. Eu sou realmente um idiota. Por que eu fui treinar magia de fogo, dentro de um ambiente fechado ainda? Fernando passou uns bons minutos nesse dilema, até que ele ouviu um som. Alguém bateu na porta, e o seu quarto e coração tremeram. Imaginou que era a garota vindo cobrar satisfação. Mas ele endureceu o coração e foi até a porta. Estava completamente disposto a assumir a culpa apesar de ter sido um acidente. Assim que Fernando abriu a porta, já imaginava ver a garota Kelly junto a Emily. Para sua surpresa, era Ronald. Fernando, vem jantar. Carol disse que você estava cansado, então não o chamamos antes da comida estar pronta. Mas não acho adequado você dormir sem comer. Vamos. O jovem pálido estava surpreso, pois imaginou que seria xingado ou algo do tipo. Mas estava apenas o chamando para jantar. Ele não pensou muito a respeito, apenas seguiu Ronald. Chegando na sala, todas as garotas estavam à mesa, com Kelly fazendo parte. Vendo a garota em que ele teve um inconveniente, Fernando estava sem palavras, nem sequer conseguia olhá-la nos olhos. Na verdade, não conseguia olhar para nenhuma das meninas nos olhos. Fernando, achei que você fosse ficar enfurnado no quarto a noite toda. Você está lá há mais de 3 horas, que demora. Venha comer logo, Emily disse de forma birrenta. Notando a forma normal que Emily se dirigiu a ele, Fernando não disse nada, então olhou Kelly nos olhos, que apenas desviou levemente o olhar sem jeito. Foi então que percebeu que a garota provavelmente não tinha contado nada, se sentindo aliviado e agradecido. Se ela tentasse fazer um escândalo a respeito, estaria no seu direito. Ele prometeu a si mesmo que um dia pagaria esse favor a ela. Depois Fernando olhou para Carol, que o olhava fixamente. Ele se recordou da recusa mais cedo, e juntamente com o que aconteceu há pouco, ele ficou envergonhado. Definitivamente hoje não é meu dia de sorte. Kelly não se sentia muita vontade para tomar banho no apartamento dela com tantos rapazes por lá. Então veio até aqui, já que tem eu e Carol. Espero que não se importe, Fernando, Emily disse. Após ouvir isso, o rapaz ficou ainda mais sem graça. Kelly também pareceu um pouco incomodada. Isso, eu realmente não me importo. Fernando disse apenas isso e foi até a cozinha preparar seu prato. Depois disso, se sentou no sofá junto a Ronald enquanto comia sem interagir muito com os outros. Todos já estavam um pouco acostumados ao seu jeito introvertido, então não repararam muito. As meninas, por outro lado, conversaram sem parar. Quanto às moedas de antes, não me pediu para agradecer a todos. Nós queríamos recusar, mas Ronald foi realmente insistente, Kelly disse. Eu realmente segui o que me foi dito para fazer, o rapaz mulato falou enquanto ria. Bem, isso foi inteiramente ideia de Fernando. Se você quer agradecer, apenas agradeça a ele. Foi ele quem ganhou elas e quem decidiu dá-las. Carol respondeu com um sorriso. Kelly olhou para o jovem, com o rosto levemente avermelhado. Muito obrigado pelas moedas. Passamos em algumas lojas de armas e magia e é tudo realmente tão caro. Com esse dinheiro extra, agora podemos comprar algumas coisas. Kelly agradeceu suavemente. Fernando não estava esperando por isso. Ele realmente não queria interagir com ninguém depois de tantos episódios constrangedores, mas ele não podia ser mal educado. Eu que agradeço por tudo. Ele queria ser sucinto e dizer apenas isso, mas ao olhar para o rosto assustado de Kelly e se recordar do banheiro, percebeu que ela entendeu algo diferente, então apressadamente se corrigiu.
Eu quero dizer, sem a ajuda do Lance e do Noah, provavelmente aqueles caras teriam varrido o chão conosco. Somos nós que devemos ser gratos. Carol achou que Fernanda estava agindo muito estranho, mas imaginou que fosse devido a ser recusado por ela anteriormente. Depois de comerem, Kelly foi embora e todos foram para os seus quartos descansar. Voltando para o seu quarto e vendo o chão levemente queimado, Fernando se sentiu realmente irritado consigo mesmo. E aí, pessoal? Chegamos ao fim de mais um capítulo. Muito obrigado por chegarem até aqui. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, hein? E até mais. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e até a próxima. Valeu!